Todos sabemos que o raciocínio clínico é uma competência essencial para a atividade de qualquer profissional de saúde, inclusive dos médicos. No entanto, o raciocínio clínico ele não é ensinado sistematicamente em todas as escolas de medicina, o que é uma falha grave. Recentemente, eu e dois colegas, Dr. Pedro Gordon e Dr. Fabrício Prado, conduzimos uma pesquisa na internet entre médicos e estudantes de medicina para tentar descobrir quais são os 3 maiores mitos do raciocínio clínico. Veja o que a gente descobriu. Nós montamos um questionário com várias afirmações incorretas sobre raciocínio clínico e perguntamos com quais as pessoas concordavam. Encontramos estes resultados, então já vamos mostrar para vocês quais são os 3 principais mitos relacionados ao raciocínio clínico. Mito número 1. A maioria dos erros ocorre por coleta de dado inadequada ou falta de conhecimento. Dr. Pedro, qual é a maior causa de erros diagnósticos na medicina? Leandro, você me pergunta, e todas as pessoas que sabem que eu sou interessado em raciocínio clínico me perguntam o seguinte: por que se erram diagnósticos? Vocês sabem que 30% de todas as mortes causadas nos Estados Unidos são atribuídas a erros diagnósticos por erro do médico ou por erro do sistema. Então, vamos começar do início. O raciocínio clínico não é ensinado nas faculdades, e é uma competência que pode ser ensinada, treinada e adequadamente usada. O que acontece é que isto não é feito, e não é feito porque a evolução do estudo dos sistemas cognitivos só veio acontecer mais tarde, quando a medicina já estava estabelecida. E o sistema de ensino da medicina ainda é, na sua maior parte, por o tempo do aprendiz. O médico mais velho ensina o médico mais novo, que ensina o médico mais novo, e algumas vezes os médicos jovens e os residentes acabam ensinando uns aos outros. Então essa é uma circunstância que acontece. E também existem erros que o cérebro nos prega peças. Então muitas vezes você está pensando num diagnóstico, ou pensou num diagnóstico anteriormente, e em seguida vem um caso muito parecido que você faz o diagnóstico, porque isso você lembrou do diagnóstico anterior. Então o cérebro toma, às vezes, o comando da situação e deixa você numa situação de erro fácil de acontecer. Uma outra coisa é você dizer, é isso o diagnóstico, a doença é isso, e na verdade você não pensou direito e você fechou o diagnóstico precocemente. Isso é o fechamento prematuro do diagnóstico, são erros que acontecem. Mito número 2. Para um bom raciocínio clínico é necessário ter um amplo conhecimento médico. Dr. Pedro, para um bom raciocínio clínico não é necessário ter um amplo conhecimento sobre muitas doenças? Uma outra forma de você errar no diagnóstico é quando você não tem conhecimento médico. Essa é a mais rara, porque, como vocês sabem, o conhecimento médico se divide em coisas raras, que raramente acontecem, e coisas corriqueiras, que são 90% dos diagnósticos. Então é mais fácil você não precisar, só a tua própria prática, sem estudar casos raros, você consegue fazer diagnóstico correto. Mito número 3. O método hipotético dedutivo sempre deve ser estimulado, substituindo a intuição. Dr. Pedro, o método hipotético dedutivo nem sempre é o melhor? Onde entra a intuição? Uma outra coisa que se fala muito é que o médico não raciocina convenientemente. Isto é, não usa o método hipotético dedutivo, que seria o método conhecido como o raciocínio do Sherlock Holmes, que é uma ficção. Então, Sherlock Holmes tem um crime, ele levanta todos os dados de todos os suspeitos e começa a fazer hipóteses diagnósticas, afastando algumas e incluindo outras, e até que se chega ao diagnóstico ou ao caso do crime final. Nesse caso, é o raciocínio hipotético dedutivo, que não é a maneira mais comum que o médico raciocina. O médico raciocina com o conhecimento prévio que ele tem. E esse conhecimento prévio ele tem examinando muitos pacientes, criando experiência e fazendo vários diagnósticos. Então, o que acontece é que o médico raciocina por intuição. Muitas vezes você já ouviu falar de pessoas que foram ao médico
chegaram no médico e disseram assim, pô, o doutor fez o diagnóstico em 1 minuto. Na verdade, o doutor fez o diagnóstico muito mais rápido do que isso, porque o cérebro dele involuntariamente e por intuição acabou fazendo o diagnóstico baseado nos casos anteriores que ele viu. Então, médicos mais experientes raciocinam dessa forma. Então, essa é uma forma mais comum de raciocínio clínico que, obviamente, está sujeita a erros maiores por falta, se você não tiver o cuidado suficiente de tirar uma história e examinar o paciente bem como deve ser feito. Doutor Pedro, alguma última mensagem para os jovens estudantes? Eu queria deixar uma última mensagem para os estudantes que, se quiserem fazer bons diagnósticos e trabalhar adequadamente, tem que aprender o processo do raciocínio clínico. É isso que nós nos propomos a fazer daqui para diante. Quer dizer, é ensinar nas faculdades, nos blogs e todas as formas possíveis o processo do diagnóstico para que os indivíduos, os estudantes em particular, possam chegar ao diagnóstico mais comumente e mais facilmente, evitando o erro médico com consequências danosas para a saúde da nossa população e da gente mesmo.